Vamos lá então, pessoal. Apostila 1, página 41, exercício 51, que foi pedido aqui. Em determinada região do hemisfério norte, durante o período de inverno, o gramado de jardim foi coberto por uma espessa camada de 10 centímetros de neve. Grifa isso, 10 centímetros de neve. Essa neve estava a 0 graus Celsius. Considere a densidade da neve 70 kg por metro cúbico, relação massa-volume. O latente de fusão da neve, que é o mesmo do gelo, 80 calorias por grama. Em um dia de sol, a neve derreteu e conseguiu se converter em vapor d'água. Grifa isso, pessoal, vapor de água. Aí ele dá para você as informações do Czinho da água, que a gente conversou semana passada, 1 caloria por grau Celsius, e a densidade da água, a famosa 1000 kg por metro cúbico. Esse vapor de água, pessoal, ele derreteu a uma temperatura de 10 graus Celsius, tá? Derreteu não, ele evaporou, melhor dizendo. Considere que o volume de água formado seja igual ao da neve. Não houve nenhuma perda no meio do caminho, Toda a neve derreteu e formou a água. Latente de vaporização da água nessa temperatura aí, que é 10 graus Celsius, vale 600 calorias por grama. Item A. Qual foi a quantidade de calor emitida pelo Sol, absorvida pela neve, em 1 metro quadrado de superfície, considerando que não houve troca de energia térmica entre a neve e o Sol? Pessoal, vamos parar um pouco, vamos organizar as ideias, porque esse exercício ele tem muitos dados, muitas informações. A gente tem que ter um ponto de partida para entender o que a gente tem, para onde a gente quer chegar e o que a gente tem que fazer no meio do caminho, O item A, ele pergunta a quantidade de calor fornecida pelo Sol para ele fazer todos os processos que aconteceram aí. Antes da gente pensar em continhas, pessoal, vamos dar um passinho para trás para a gente entender quais são as quantidades de calor que o exercício vai pedir. Quais são os calores, que a gente viu semana passada, que vão estar envolvidos nesse processo. Então, vamos recapitular um pouquinho aqui, ó. A neve, inicialmente, estava a 0 graus Celsius. Esta neve foi transformada no quê, pessoal? Qual é o estado final que esta neve foi transformada? Eu tinha neve a 0 graus. No final de tudo, essa neve virou o quê? Fala aí para mim. Vapor. Virou vapor. Isso é importante a gente entender. A neve virou vapor. Então, eu tenho algumas etapas de transformações aqui, de quantidade de calor para a gente avaliar. E isso é precioso para a gente fazer as continhas. Então, eu tinha inicialmente neve a 0 graus Celsius e no final eu tenho vapor de água. Este vapor, pessoal, está a que temperatura? Não sei. Pera. Não sei, não achei aqui. Dá uma 10 olhada. graus Celsius? Perfeito, pessoal. Está a 10 graus Celsius. Professor, mais vapor de água não é só a 100? Pessoal, isso há condições normais, De temperatura e de pressão, nível do mar, etc. e tal. Mas tanto que nas condições que ele deu aqui, o vapor de água foi atingido a 10 graus Celsius. Então, nós temos algumas etapas. Esta neve, pessoal, ela não vai direto para se transformar em vapor. Nós vimos isso semana passada lá naquele vídeo, que eu coloquei até de forma separada para você, lá da curva de aquecimento. Tem algumas etapas. Então, a neve, pessoal, a gente sabe que está no estado sólido. O vapor de água a gente sabe que está no estado gasoso. Então, existem etapas. A primeira etapa, pessoal, é o derretimento da neve. A neve, o gelo, em 0 graus Celsius, vai se transformar em água líquida a 0 graus Celsius. Então, a primeira etapa que a gente tem é um calor latente. É um latente de fusão, de derretimento desta neve, certo? A neve que estava a 0 graus Celsius vai ser transformada em água líquida a 0 graus Celsius. Professor, por que a temperatura não mudou? Porque nós vimos semana passada que toda mudança de estado físico acontece a temperatura constante. Então, existe gelo a 0, existe água a 0. Existe água a 100 e vapor a 100, sendo 100 a temperatura que a gente está mais acostumado. Então, entenda que durante as mudanças de estado físico, fusão, solidificação, ebulição e condensação, a temperatura da amostra não se altera, ok? Só que agora eu tenho uma outra quantidade de calor.
Eu vou pegar esta água líquida que estava a 0 e eu vou levar até 10 graus Celsius, que é a temperatura que ele falou que houve a evaporação. Perfeito? Então eu vou esquentar, vou mudar a temperatura. Mudança de temperatura é calor sensível de aquecimento. Eu tinha a água a 10 graus Celsius, a 0, perdão. Vou levar até 10 graus Celsius. É isso que eu estou fazendo nesse calor. Só que agora, finalmente, eu vou transformar esta água líquida em vapor de água. Então, é mais uma mudança de estado físico. É mais um calor latente, agora de vaporização. Transformarei a água que estava a 10. Aperta o botão certo. Isso. Em vapor de água. A 10. Então, pessoal, é importante você, antes de você fazendo conta de estrambelhado, entender quais são as quantidades de calor envolvidas no seu processo, para aí sim você substituir as equações adequadas. Percebemos que existem 3 quantidades de calor que eu tenho que fazer as continhas. Então, a quantidade de calor total que o Sol colocou ali no processo vai ser o primeiro latente, mais o primeiro sensível, mais o segundo latente. Tá bom? Calor latente, pessoal, a gente sabe que é Q mole. Vimos isso, né? É a massa da amostra vezes o latente, no caso, latente de fusão. Eu estou seguindo a ordem dos calores que a gente escreveu. Tudo bem? Mas, calor sensível é Q macete. MC delta T, variação de temperatura. Ok? Mais o último latente é um outro Q mole, só que agora o L é L de vaporização. Tudo bem? Beleza? Pessoal, perceba que alguns desses dados o exercício já me forneceu. Ele me deu o latente de fusão da água, está ali 80 calorias por grama. Ele me deu o Czinho, que é 1, me deu a variação de temperatura, foi de 0 até 10, e me deu também o latente de vaporização. O único problema que a gente tem que tomar cuidado é a massa. A massa de água, a massa de neve, né? O exercício fala que a neve vira água na totalidade, né? Ele não deu. Ele não deu. Aí eu pergunto para você, alguém tem alguma sugestão de como a gente pode descobrir a massa de neve? Através da densidade que ele deu? Perfeito, pessoal. A gente tem que usar a densidade, porque a densidade é relação massa-volume. Então, você percebe que a massa aparece dentro da densidade. Densidade igual a massa sobre volume. Então, como eu quero calcular a massa, pessoal, eu vou isolar ela, né? Aí o volume que está dividido, eu vou passar para lá multiplicando. Aí a massa vai ficar densidade vezes o volume. Perfeito? Tudo bem? A densidade o exercício me deu. Olha lá, está no segundo parágrafo. Considere a densidade da neve 70 kg por metro cúbico. A densidade eu tenho. Só que agora eu preciso calcular o volume. Alguém tem alguma sugestão, pessoal, de como que eu calculo esse volume de neve que está ali na minha amostra inicial? Não sei, prof. Alguém teve alguma ideia disso aí, pessoal? Quer compartilhar aí conosco? Não? Volume, pessoal, é uma relação que você já aprendeu lá em matemática, né? Volume é tridimensional. Tem comprimento, largura e altura. Só que comprimento vezes largura, vou escrever assim. Volume é igual comprimento vezes largura vezes altura. Só que você sabe que comprimento vezes largura é o quê? É área. Comprimento vezes largura é área. Por isso que quando você vai resolver volume lá de sólido, não sei se você já está revendo isso lá em matemática, você sabe que volume é a área da base vezes a altura. Não é assim que funciona? Então a gente vai calcular aqui da mesma forma. O volume de neve que vai estar ocupado ali vai ser a área que o exercício por acaso deu, tá no item A, né? Qual foi a quantidade de calor emitida pelo Sol absorvida pela neve em 1 metro quadrado de superfície. Tá vendo? Essa é a área. A altura, pessoal, vai ser a camada, a espessura de neve que tem lá onde que é isso aqui? No jardim, tá? É a espessura de neve que está lá na quinta linha. Durante o período de inverno, o gramado do jardim foi coberto por uma espessa camada de 10 centímetros de neve. Percebeu? Esta é a altura que eu vou considerar. Só que a gente tem que tomar um cuidado, pessoal, tá? Porque olha só, a unidade da densidade
está em quilograma por metro cúbico, certo? Vou escrever aqui, ó. Densidade está em quilograma por metro cúbico. Então, para que as unidades se encaixem, a sua massa ela vai sair naturalmente em quilogramas, só que o volume que você vai utilizar tem que estar em metros cúbicos, certo? A área está em metro quadrado, tá ok. Só que a altura de neve está em centímetros, então tem que fazer esse ajuste. Percebeu? Toma cuidado com isso, hein? Tá bom? A área é 1 metro quadrado. A altura é 10 centímetros. 10 centímetros é 0,1. Posso pôr assim? Tudo bem? 0,1 metros. Então, o volume dessa pataquada de neve é 0,1 metro cúbico. Perfeito? Vou pegar este volume e vou jogar para calcular a massa que está aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Massa de neve, que eu preciso desse cara para calcular o macete e o mole, né? É igual. Densidade da neve é 70, tá no enunciado. O volume é 0,1. 70 vezes 0,1 é 7. 7 o quê, pessoal? 7 quilogramas, certo? Por causa da densidade da unidade aqui que estava já em quilograma. Só que você e eu sabemos, pessoal, que na calorimetria a gente não usa muito quilograma. Como que eu sei disso, professor? Olha para as outras unidades. Olha o latente de fusão do gelo. 80 calorias por grama. Olha o Czinho da água. 1 caloria por grama, graus Celsius. Latente de vaporização, 600 calorias por grama. Então, estas unidades mostram, pessoal, que a massa que a gente tem que utilizar tem que estar em gramas. Então, 7 quilogramas, 7.000 gramas. Ok? 3 zerinhos. A gente tem que fazer também esse ajuste. Descoberta a massa, fica mais fácil, porque agora a gente substitui em cada linha da quantidade de calor total. Tá bom? Vamos fazer isso? Vou fazer aqui no meio, ó. Quantidade de calor total é igual. Massa, 7.000. Latente de fusão, pessoal, é 80. 80 calorias por grama. Mais massa, toda a neve derreteu, virou água, 7.000. O Czinho agora, pessoal, é o Czinho da água. A neve derreteu, virou água líquida. Então, o Czinho vale 1. Qual é a variação de temperatura? Temperatura final. Olha esse passo aqui, ó. Eu vou deixar em cores, pessoal, para você entender o que eu estou fazendo, ó. O latente, vou colocar amarelinho, é esse carinha aqui, que é esse carinha aqui. Vai ficar mais fácil para você entender, tá bom? O sensível, que eu estou levando a água de 0 a 10, vai ser o azulzinho aqui, ó. Pans. É o Kimacete, que é o cara que eu vou escrever agora, né? Já mudo a cor dele. E o latente de vaporização vai ser o vermelhinho. Pronto. Aí a gente vai mudando as cores aqui, que é esse que mole que está aqui, tá bom? Qual é a variação de temperatura, pessoal? Olha aqui, ó. Eu fui de 0 até 10. Então a temperatura final é 10 e a temperatura inicial é 0. Perfeito? Sempre final menos inicial, né? Já mudo a cor lá para você não se perder. Mas a massa continua sendo 7.000. O latente de vaporização está na última linha denunciada, é 600. Tá bom? 600 calorias por grama. Então, esse carinha aqui é o de vaporização. Este carinha aqui é o sensível de aquecimento. Tá bom? Agora é continha. O mais fácil é a conta. O complicado é a gente entender quais são os calores envolvidos, ajustar a unidade, para daí a gente fazer as continhas necessárias. Tá bom? Calor total é igual. Tá, só que agora eu não quero vermelho, eu quero normal. Isso, obrigado. 7 vezes 8, 56. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 560.000. Ok? Mais. 10 menos 0, 10. 10 vezes 1, 10. Aí vai ficar 7.000 vezes 10, 70.000. Ok? Todo mundo comigo? Mais. 7 vezes 6, 42. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 4 milhões e 200 mil, né? Você pode usar notação científica para somar tudo, mas eu vou somar primeiro para depois eu colocar em notação científica, pode ser? 560.000 mais 70.000 dá 630.000, perfeito?
Então, eu tenho 4.200.000 mais 630.000. Não confunde os zerinhos aí, hein? Então, isso aqui vai dar 4.830.000. É isso? 4.830.000 o quê, professor? Calorias. É a unidade de calor da calorimetria. Aí você pode escrever esse número em notação científica, se você quiser. Como era uma questão dissertativa, você pode deixar com essa cacetada de zero, né? Mas você pode deixar de um jeito melhor. 4,83 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 4,83 vezes 10 elevado a 6 calorias é a quantidade de calor total que o Sol teve que jogar naquele metro quadrado para fazer todas as transformações aí citadas no enunciado. Tá bom? Esse era o item A, né? Esse era o item A. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas tá aí. A gente já vai resolver o item B. O item B é praticamente consequência do item A. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário sobre esse item A? Esse é o momento. Pode falar aí, se você tiver. Mandar pelo chat, fique à vontade. Tá bom? Prof, eu tenho uma dúvida sobre sua anotação científica. Pode falar. Eu coloquei, antes de você colocar o resultado ali final, os números lá, que tá tudo cheio de zero, eu coloquei notação científica. Daí eu deixei todos eles com 10 elevado a 4. Daí eu posso, quando isso acontece, eu só somo os números, não os 10 elevado a 4, né? Perfeito. Se você conseguiu deixar todo mundo com a mesma base não, o mesmo expoente, né, no caso 10 elevado a 4, aí sim você soma só as mantiças, soma só os números que estão acompanhando. A gente só pode somar potência dessa forma. Se tiver um 10 elevado a 4 com 10 elevado a 5, não pode somar, aí tem que ajustar. Você só vai somar os expoentes quando as potências estiverem multiplicando, né? Aí usa aquela regrinha, multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Tomem cuidado com essas continhas, tá bom, pessoal? Porque tinha muito zero mesmo. Às vezes a gente se estrumbica com isso aqui, tá bom? Beleza? Pegamos a ideia da física do exercício, tudo bem? Tudo certo, prof. Show de bola. Vamos resolver o item B, então. Calcule a massa de lenha necessária a ser aquecida, de modo a evaporar essa mesma quantidade de neve, sabendo que o calor de combustão da madeira é 5.130 calorias por grama. Pessoal, para saber a massa de lenha, e ele está dando que vai evaporar, né, usando o calor de combustão ali da lenha, você vai usar um quimole. Você vai usar agora a quantidade de calor, que é essa, que você percebe. A quantidade de calor é a mesma, de um caso para o outro. Ele só quer saber quanto de lenha eu precisaria para ocasionar o mesmo efeito que a neve teve em relação ao Sol. O Sol precisou disso, de energia, para derreter a neve, aquecer a água e evaporar a água. Agora, quanto de lenha eu precisaria para fazer a mesma coisa? Entendeu? Essa é a sacada. Então, olha aqui, ó. Item B. Estou no mesmo exercício, né? Eu vou usar um quimole. Por quê? Porque o valor que ele me deu ali, pessoal, olha a unidade. O calor de combustão é 5.130 calorias por grama. Você percebe que ele tem a mesma unidade do L. Não tem variação de temperatura. Então é como se eu vou usar uma equação do quimole utilizando o calor do item anterior, 4.830.000, a massa de lenha eu vou descobrir, vezes esse latente, entre aspas, que é esse calor de combustão tabelado da lenha, 5.130. Percebeu? Então olha aqui, ó. 4.830.000. Isso é igual a massa de lenha que pode ser usada, que eu vou descobrir, vezes esse calor de combustão, 5.130. Tá? Aí, para isolar a massa, você passa esse 5.130 que está multiplicando, passa para lá dividindo. A massa vai ficar 4.830.000 dividido por 5.130. Você vai fazer essa continha, pessoal, vai dar aproximadamente 942 gramas. Por que grama, professor? Porque este L que está aqui, né, está em calorias por grama. Você tem que obedecer a unidade. Então, você usa o calor em calorias e a massa vai sair naturalmente em gramas, né?
Então, com um pouco menos de 1 quilo de lenha, você conseguiria fazer tudo isso que o Sol fez aí, né? Muito por causa do calor de combustão que a lenha tem, que é muito, muito grande. Aí você acaba diminuindo a massa e dá conta do recado. Tá aí. 942 gramas, resposta do item B. Muito bom. O item A era o mais complicadinho, né? O item B, a gente, com uma interpretação mais simples, a gente conseguia matar. Tá bom? Beleza? Entendemos essa questão? Boa questão, hein, pessoal? Boa questão, tá? Pique segunda fase, hein? Show de bola, mais algum exercicinho aí? Mandem, fiquem à vontade. A demanda é de vocês, hein? Vamos lá, estou esperando. Exercício 52. Vamos lá, pessoal. O 52 eu lembro que eu mandei até um vídeo dele, né? Resolvendo o passo a passo desse vídeo. Você chegou a ver esse vídeo, Agatha? Acho que não vi não esse vídeo. Eu vou ver então aqui no Eclés aqui. Tá na aula de... Deixa eu olhar aqui. Deixa eu procurar aqui no Eclés, que eu acho que eu postei esse vídeo na aula de sexta-feira. Aqui, exercício calorimetria. Eu resolvi esse exercício, pessoal, passo a passo, tá num videozinho lá no Eclés na aula de sexta-feira. Este vídeo tem, quer ver aqui, ó, tem 14 minutos. É claro que eu fui muito na maciota, fui fazendo bem passo a passo. Era um exercício que estava na apostila do segundo ano, né? E ele repetiu aí da Federal do Maranhão. Ele é um bom exercício, pessoal, porque ele tem também várias etapas, né? Ele tem fusão, tem aquecimento, papapá, tá? Mas como é um exercício que eu já resolvi, no sentido que tem até a gravação, eu acho que vale a pena dar uma assistida lá como ele já está resolvido, tá? Eu vou resolver, pessoal, o exercício que me pediram aqui, que é o exercício 49, tá? Esse eu não resolvi ainda, tá? Aí, Agatha, dá uma olhadinha no vídeo, se ficar alguma dúvida, você me dá um toque depois. Pode ser? Eu vou sim, prof. Obrigada. Beleza. Vou resolver o 49, que é do IME, pessoal, tá? Colégio Militar. E depois vou resolver também o 53 que perguntaram aqui. O 53 é rapidinho, tá? O 53 é rapidinho aqui, eu vou resolver, ó, antes de fazer esse 49 que dá mais trabalho. Que é de dilatação. Exercício 53, página 41, ok? Federal de Roraima. O coeficiente de dilatação dos metais é da ordem de 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. O que isso quer dizer, pessoal? Que a cada grau Celsius que muda, presta atenção no que eu estou falando, a cada grau Celsius que aumenta, ou diminui, né? Vamos falar de aumentar, de dilatação. A cada grau Celsius que aumenta, o corpo aumenta 10 elevado a menos 5, ou seja, 0,0001 do comprimento inicial que ele tinha. Esses coeficientes, pessoal, são realmente muito pequenos. Porque a gente sabe que para um corpo mudar muito o comprimento, a área ou o volume, a gente tem que ter variações de temperatura altíssimas, né? Você vai de um dia de 20 para 30 graus Celsius, você não vê o azulejo aí do seu banheiro um encavalando com o outro, né? Porque a mudança de temperatura foi muito suave, foi muito sutil. E isso demanda, e isso implica, né? Isso mostra a questão do valor do coeficiente de dilatação, tá? Vou até escrever aqui, ó. Coeficiente de dilatação é da ordem de 10 elevado a menos 5. Isso está no enunciado, né? Grau Celsius elevado a menos 1. O que isso quer dizer? Que a cada 1 grau Celsius de variação de temperatura, há uma variação de 10 elevado a menos 5 vezes o tamanho original do material. Tanto para dilatação linear, superficial ou volumétrica. Tá? Beleza. Uma chapa, no caso aqui a chapa vai ser dilatação superficial, mas a ideia é a mesma. Uma chapa metálica tem um orifício circular, tem um buraquinho lá no meio. A chapa é aquecida de 25 para 50 graus Celsius. Beleza.
Como consequência do aquecimento, o diâmetro do orifício vai dobrar? Não vai se alterar, vai reduzir a metade, diminui um pouco ou aumenta um pouco. Pessoal, vamos relembrar então. Se é diâmetro do orifício, diâmetro é uma distância, tudo bem? É uma distância. Então, apesar da chapa dilatar como área, o que ele está perguntando é o diâmetro do orifício. Então, isso é uma dilatação linear, que é a dilatação do diâmetro lá do buraquinho. Perfeito? Qual que é a equação da dilatação linear? Vamos relembrar aqui, ó. Vamos escrever, a gente viu isso na quinta-feira passada. Vamos colocar o símbolo aqui, ó. Delta L, variação de comprimento, é igual ao comprimento inicial L0, vezes o coeficiente de dilatação superfície, dilatação linear alfa, vezes a variação de temperatura ΔT. Ok? Esta é a equação da dilatação. Então, entenda, pessoal, L0 é o comprimento inicial. É um valor que estava lá pronto já do diâmetro do orifício. ΔL é a dilatação. É o que o exercício está perguntando, né? Como consequência, o que vai acontecer? Então, entenda, pessoal. Nós vimos, inclusive, naquele vídeo que eu mandei a mais também para você na aula de quinta-feira, ou na aula de sexta, nem lembro mais, sobre a dilatação da água. Esse cara você tem que assistir, viu? Dilatação da água. Esta equação, pessoal, mostra que à medida que a dilatação, à medida que a temperatura aumenta, o corpo dilata, o corpo expande, aumenta o comprimento, aumenta a área, aumenta o volume. Esses caras são diretamente proporcionais, o ΔL e o ΔT. Então, pelo enunciado, a gente percebe que a chapa está indo de 25 a 50 graus Celsius. Ou seja, o ΔT é um valor positivo, certo? Porque a temperatura aumentou, foi de 25 para 50. Quando isso acontece, pessoal, a gente sabe que o ΔL também vai ser um valor positivo, ou seja, o diâmetro vai aumentar. Então, de cara, pessoal, você já pode eliminar 2, 3 alternativas. Só com essa informação, que a temperatura aumentou, 3 alternativas você já elimina. Ele não se altera, não, ele se altera. Ele vai para metade? Não, ele aumenta. Ele diminui um pouco? Não, ele aumenta. A questão é, ele dobra ou ele aumenta só um pouco? Pessoal, entenda que para dobrar, o que tem que acontecer? O ΔL, que é a dilatação, o ΔL, tem que ser igual ao L0. Você entende isso? Para que o corpo dobre de tamanho, o quanto que ele dilatou, que é o ΔL, tem que ser exatamente igual ao comprimento que ele tinha inicial L0. É razoável isso para você? Então, olha o que deveria acontecer, olha o que eu vou te falar. Olha o que deveria acontecer com o material para que ele dobrasse de tamanho. O ΔL tem que ser igual ao L0. Então, eu vou substituir na equação da dilatação. No lugar do ΔL, eu vou colocar L0. Então, vai ficar L0 é igual. O resto eu copio. L0, alfa, ΔT. Olha aqui, ó. Perfeito? É isso aqui. Então, o que aconteceu, pessoal? Eu tenho L0 de um lado e tenho L0 do outro. O que eu posso fazer? Eu posso cancelar. Certo? Os dois estão multiplicando. Então, vai ficar, do lado esquerdo ficou 1, né? Porque cancelou, ficou 1. Do lado direito sobrou apenas o alfa e o ΔT. Só que o alfa, o enunciado me deu. O enunciado falou que o alfa vale mais ou menos 10 elevado a menos 5. Certo? Deixa eu colocar o menos 5 bonitinho aqui, senão... Aqui, ó. 10 elevado a menos 5. Então, olha quanto que deveria ser a variação de temperatura para que o corpo dobrasse de tamanho. Eu vou isolar o ΔT. O 10 a menos 5 está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Vai ficar, então, ΔT igual a 1 sobre 10 elevado a menos 5. Perfeito? Só que a gente sabe, pessoal, que quando está dividindo por uma potência negativa, ela vai para cima invertendo o sinal. Não é assim? 1 dividido por 10 a menos 5 é o inverso. É simplesmente 10 elevado a 5. Ou seja, pessoal, para que para que essa chapa ou orifício, né, dobrasse de tamanho, a variação de temperatura deveria ser de 100 mil graus Celsius. 10 elevado a 5. Só que não é isso que aconteceu, né? A mudança de temperatura foi muito sutil.
foi de 25 para 50. Então, é certo dizer que o diâmetro do orifício vai aumentar um pouco. Um pouquinho. Uma porcariazinha, pessoal. Vai aumentar 25, que foi a variação de temperatura, né? De 25 até 50. 25 vezes 10 elevado a menos 5 do comprimento inicial. Gente, isso em porcentagem dá 0,0025%. Entendeu? Aumentou só um pouquinho, porque o coeficiente de dilatação é muito baixo e a variação de temperatura foi ali de poucos graus Celsius. Para que ele dobrasse realmente tamanho, tinha que variar 100 mil graus Celsius. Não tem como, tá? Por isso que é a alternativa E de esquistossomose, tá? O orifício só aumenta um pouco, tá bom? Beleza? Tranquilo? Bonitinho o exercício, né? Você percebe que assim, você poderia matar ele pelo teorema do bom senso. Ah, olha para o valor, essa temperatura não dá conta, vai aumentar só um pouco. Mas eu estou mostrando matematicamente o que deveria acontecer com a temperatura para que o corpo dobrasse de tamanho, tá? Que era uma outra alternativa que sobrou, beleza? Bonito, bonito. Vamos lá. Mais um. Esse vai dar trabalho, hein? 49, volta uma página aí. Exercício 49, página 40. Vamos lá, do IME. O IME é parente do ITA. Vamos lá. Em um experimento existem 3 recipientes, E1, E2 e E3. Um termômetro graduado em uma escala X, olha lá, escala aleatória, vimos semana passada na aula de temperatura. Um termômetro graduado em uma escala X assinala 10 graus X quando imerso no recipiente E1. No recipiente E1. Que ele contém uma massa M1 de água a 41 graus Fahrenheit. Então você percebe, pessoal, que ele já te deu uma relação entre graus X e graus Fahrenheit. Ok? O termômetro, esse mesmo termômetro da escala X, quando ele foi imerso no recipiente E2, que tem uma massa M2 de água, que está a 293 Kelvin, ele está marcando 19 graus X. No recipiente 3 existe inicialmente uma massa M3 de água, tudo água, né? A 10 graus Celsius. As massas M1 e M2 dos recipientes E1 e E2 foram transferidas para o terceiro recipiente. E no equilíbrio, grifa pessoal, equilíbrio, grifa aí. No equilíbrio térmico, a temperatura assinalada pelo termômetro é de 13 graus X. O exercício quer saber, sabendo que só existe troca de calor entre as massas de água, né? É um sistema termicamente isolado. Qual é a razão das massas M1 e M2? Nossa, professor, não entendi nada. Então, calma, respira fundo. Olha aqui, ó. Vamos tentar fazer um esquema aqui na minha super capacidade artística de desenho. Ó. Recipiente 1, recipiente 2, recipiente 3. Tá aqui. Gostou dos recipientes? Bonito, né? Olha aqui, ó. E1, E2 e E3. Cada um tem uma massa de água. Quanto? Não sei. É M1, M2 e M3. M1 de água, M2 de água, M3 de água. É bom que é tudo água que facilita a nossa vida, né? Pessoal, a primeira coisa que você tem que entender é que no equilíbrio, né? Vamos pelo final. Se é equilíbrio, é a aula de, sei lá quando, já esqueci também quando que eu passei essa aula para você. Se é equilíbrio térmico, pessoal, é a equação do equilíbrio. Somatório de todos os calores envolvidos, esta soma tem que dar 0. Lembra disso? O calor que foi absorvido foi igual ao calor liberado. Porque estas massas, pessoal, M1 e M2, foram colocadas aqui em contato com a M3. Percebeu? M1 e M2 jogou lá para M3, misturou tudo bonitinho. Tenho que somar todos os calores que foram trocados, absorvidos e liberados. Esta soma tem que dar 0. Pessoal, quais calores estão sendo envolvidos? É tudo que macete, né, pessoal? A água não vai mudar o estado físico. Eu tinha 3 amostras líquidas de água, quando eu colocar, elas só vão uma esquentar, uma vai esfriar. Então, eu tenho 3 quimacetes para somar. O M1, calor do M1, calor do M2, calor do M3. Estes 3 quimacetes somados têm que dar 0. É razoável isso para você? Então, perceba.
A massa você tem. É M1, M2, M3, a gente vai ver como isso vai se desenrolar. O Czinho você também tem, porque é tudo água. E o Czinho a gente sabe que vale 1. Só que o que a gente tem que fazer agora é variação de temperatura. E aí é que vem o conhecimento de temperaturas de escalas aleatórias que a gente viu semana passada. Porque ele mede, pessoal, as mesmas temperaturas em escalas diferentes. Então, cabe a nós padronizarmos, transformarmos todas essas temperaturas em uma única escala. Vamos ver se você pensa igual a mim. Qual escala você acha mais adequada, mais fácil, enfim, de você transformar todas essas temperaturas que estão enunciadas? Você quer usar tudo em graus X, em Celsius, em Fahrenheit ou em Kelvin? O que você acha que vai ser mais fácil? Celsius? Ah, eu concordo, pessoal. Manda Celsius, pessoal. É o que a gente está acostumado, entendeu? Porque ele te deu uma de Kelvin. Kelvin para Celsius você sabe fazer, é só subtrair 273. Fahrenheit para Celsius a gente sabe também transformar. Percebeu? Então a gente vai transformar tudo para Celsius e depois a gente arruma o grau X. Tá bom? Então olha aqui, ó. Na primeira amostra, estava marcando 10 graus X. 10 graus X, tá aqui, ó. Só que esse 10 graus X corresponde a 41 Fahrenheit. Vamos deixar anotadinho aqui. Já sei uma relação entre X e Fahrenheit. Vamos para o segundo. Na segunda amostra, estava marcando 19 graus X. 19 graus X. E em Kelvin era 293. Aqui, ó. 293 Kelvin. Na terceira amostra, tinha inicialmente 10 graus Celsius. Ele falou que no equilíbrio, quando juntou todo mundo, ó, você tem que separar. A temperatura de equilíbrio foi 13 graus X. Então você não pode falar que 10 graus Celsius é o 13 graus X, tá bom? A gente inicialmente estava a 10. É que no equilíbrio é 13 X. A gente vai ver qual que é a relação entre esses caras, tá bom? Então, pessoal, eu vou começar transformando este 41 Fahrenheit em Celsius, este 293 Kelvin em Celsius, porque daí eu consigo montar um termômetro de X e de Celsius, para eu conseguir fazer essa relação. Percebeu a ideia? É isso que eu vou fazer. Eu vou transformar 41 Fahrenheit em Celsius, 293 Kelvin em Celsius, para montar o termômetro. Grau X e grau Celsius, para eu descobrir a relação entre esses caras. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com isso. Os desenhos estão aqui, bonitinhos. Deixa eu descer a minha caixinha de texto aqui. Beleza. Então, primeiro passo. 41 Fahrenheit corresponde a quantos em Celsius? Pessoal, se você não lembrar da formuleta que a gente viu semana passada, tem que fazer o barriguinha, barrigão na raça. Mas a gente vai usar a formulinha aqui porque a gente está fazendo junto o exercício. Né? Algumas fórmulas fazem a gente ganhar muito tempo. Então vamos escrever aqui. Você lembra da formulinha? Tc sobre 5, né? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a Tf menos 32 dividido por 9. Lembra disso? Precisa lembrar, hein, criança? Tá aqui, ó. Então vamos lá. Tc eu quero descobrir. No lugar do Tf eu vou colocar 41. Posso pôr direto aqui, ó? 41. E olha que bonitinho que vai ficar, pessoal. 41 menos 32 é 9. Concorda comigo? 9 dividido por 9 vale 1. Olha aqui, ó. Vale 1. Aí, para isolar o TC, esse 5 que está dividindo passa para lá multiplicando. Então, 41 Fahrenheit, pessoal, corresponde a 5 graus Celsius. Bem friozinho aqui para gente. Tá bom? Então, você já tem uma relação. Que 10 graus X correspondem a 5 graus Celsius. Concorda comigo? Vou até anotar aqui, ó. 10 graus X corresponde a 5 graus Celsius. Só que a gente precisa de um outro ponto para fazer o barriguinha, barrigão, a transformação, tá? Aí eu vou usar a informação do segundo recipiente, que 19 graus X correspondem a 293 Kelvin. Só que de Kelvin para Celsius é fácil, né, pessoal? Olha aqui, ó. 293 Kelvin. A gente subtrai o 273, lembra disso? Para chegar no Celsius, né? 293 Kelvin
menos 273, 20. 20 graus Celsius, tá bom? Então, qual que é a outra relação que a gente descobriu? Que 20 graus Celsius correspondem a 19 graus X. Perfeito? Olha aqui, ó. Opa. 19 graus X. Então, agora, pessoal, eu consigo montar um termômetro de grau X e grau Celsius para eu saber a relação entre essas temperaturas. Tá bom? Vamos fazer isso aqui, ó. Vou desenhar para você, ó. Por quê? Porque eu quero transformar. Por que eu preciso fazer isso, né? Porque a temperatura de equilíbrio de tudo que a gente vai usar esse cara está em graus X. Eu preciso descobrir essa temperatura de equilíbrio quanto é em graus Celsius. Tá bom? Então vamos desenhar os termômetros aqui, ó, que nem a gente fez semana passada. Termômetro, graus X. Termômetro, graus Celsius. Ok? Quais são os pontos que eu tenho iguais? 5 graus Celsius corresponde a 10 graus X, certo? 20 graus Celsius corresponde a 19 graus X. Qual é a temperatura que eu quero transformar? É essa aqui, ó. É o 13. Concorda comigo? O 13 está aqui no meio do caminho, né? 13 graus X vai corresponder a quantos graus Celsius? Não sei. TC. Percebeu? Aí você vai montar o barriguinha barrigão, que a gente fez semana passada. Esta barriguinha está para este barrigão, assim como esta barriguinha está para este barrigão. Concorda comigo? Vamos lá então. Primeira barriguinha, pessoal, é sempre o de cima menos o de baixo. 13 menos 10. 3. Está para barrigão, 19 menos 10, 9. Ok? Tipo teorema de Tales, né? Razão e proporção. 3 está para 9, assim como. Primeira barriguinha, pessoal, de cima menos o de baixo. TC menos 5. TC menos 5. E quem é o segundo barrigão? De cima menos o de baixo. 20 menos 5, 15. Concorda comigo? Dá para a gente simplificar algumas coisas aqui, né, pessoal? Do lado esquerdo tem 3 dividido por 9, isso dá 1 sobre 3, né? 1 sobre 3, olha aqui, ó. Olha que bonito, ó. 1 sobre 3 é igual a TC menos 5 sobre 15. Só que você também pode simplificar mais um pouquinho. Você pode já multiplicar em cruz? Pode. Vamos multiplicar em cruz, tá bom? Para facilitar a vida aqui, ó. Multiplica em x, ó. Toma cuidado. Esse 3, pessoal, vai multiplicar todo mundo que está aqui em cima. Pelo amor de Deus, hein? Tem parentão, tem que fazer Chuverovski, distributiva. Não vai errar isso no exercício, hein? Vou fazer aqui do lado esquerdo, aqui que tem um espacinho para mim, ó. 3 vezes TC, 3TC. Menos 3 vezes 5, 15. Copia o sinal, menos 15, né? Isso é igual a 1 vezes 15, 15. Acabou, né, pessoal? Isola o TC. O menos 15 que está subtraindo, passa para lá somando. 15 mais 15, 30. Certo? 3TC é igual a 30. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 3, 10. Então, aquele 13 graus X corresponde a 10 graus Celsius. Percebeu? Concorda comigo? Descobrir a temperatura de equilíbrio, pessoal. Isso aqui vai ajudar muito o nosso rolê. Muito. Temperatura é 10 graus Celsius. Então, olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai usar agora a equação do equilíbrio térmico. Soma de todos os calores vale zero. Tá? Eu vou ter que abrir um outro slide aqui, mas a gente vai voltando de slides para slide para a gente nos perder. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Somatório, soma de todos os calores. Toda essa soma tem que dar zero, pelo equilíbrio. Quantos calores são envolvidos? 3. Massa 1, massa 2 e massa 3. Então, ó, Q1 mais Q2 mais Q3, tudo isso vale zero. E a gente conversou que todos esses calores são do tipo quimacete. Só vai variar a temperatura. Não tem mudança de estado físico. Concorda comigo? Então vai ficar massa 1 vezes o Czinho vezes variação de temperatura. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo, pessoal, é água, né? Deixa eu colocar aqui para a gente relembrar. Ó. Todas as amostras são água, você pode ler. E água a gente sabe que o Czinho vale 1. 1 caloria por grau Celsius.
Então, no lugar desse Czinho, eu já posso colocar o valor 1. Pode ser, para facilitar? Pessoal, variação de temperatura da primeira amostra. Vamos ver? Volta para cá. Qual é a temperatura final? A temperatura final é 10, que eu transformei tudo para Celsius, tudo bem? A temperatura de equilíbrio, o exercício falou que era 13 graus X. Isso em Celsius a gente descobriu que vale 10. Então a temperatura final é 10 e a temperatura inicial era 10 graus X, 41 Fahrenheit, que correspondia a 5 graus Celsius. Tudo bem? Acompanhou a minha ideia? Então, para a amostra 1, a temperatura final é 10 graus Celsius e a inicial é 5. Eu tenho que usar a mesma escala de temperatura para eu subtrair. Certo? Olha aqui, ó. Temperatura final era 10, menos a inicial que foi 5 pela conversão lá do Fahrenheit. Todos comigo? Calor 2, massa 2, continua sendo água, o Czinho vale 1. Volta para a gente ver a temperatura aqui, bonitão. Afinal, continua sendo 10 graus Celsius, tudo bem? No equilíbrio, todo mundo tem a mesma temperatura. A gente conversou sobre isso. Inicialmente, este cara estava a 19 graus X, que era 293 Kelvin, que correspondia a 20 graus Celsius. Final menos inicial. É 10 menos 20. A inicial da massa 2 era 20. Tudo bem? Então, aqui, ó. Final 10, inicial 20. Mais. Massa 3, continua sendo água 1. Qual era, pessoal, a temperatura inicial da massa 3? Era 10. Tá vendo? Ó? A inicial da massa 3 já era 10, tá? No enunciado. E a de equilíbrio, pessoal, também é 10. Olha só. A inicial e a final da massa 3 é igual. O que isso quer dizer? Que vai dar zero esse calor, né? Ó. 10 menos 10 vai dar zero. Esse é um cara que nem vai apitar na minha conta. Por quê? Porque a temperatura inicial ficou igual à temperatura final. É uma condição específica, particular. Tá bom? Aqui acabou o exercício. O mais difícil já foi. Tá? Então, perceba. No último parênteses, eu tenho 10 menos 10. Vai dar zero. Zero vezes qualquer coisa, toda esta parcela vai cancelar, vai sumir. Só vai sobrar M1 e M2, que é a pergunta do exercício. Né? Qual é a razão M1 sobre M2? Vamos terminar? Vamos lá. M1, deixa. Multiplicado por 1, não precisa mudar nada, né? 10 menos 5, 5. Mais M2, vezes 1, M2. 10 menos 20, menos 10. Cuidado com o sinal, hein? Aquela última parcela sumiu, tudo isso somado vale zero. Vamos isolar então, pessoal? M1 vezes 5, 5M1. Este menos 10M2 passa para lá positivo. Passa 10M2. Certo? O que o exercício perguntou? Ele perguntou M1 sobre M2. Você tem que passar o M2 dividindo. Né? Ele quer M1 em cima e M2 embaixo. Então, este M2 que está aqui multiplicando, você passa dividindo. Só que esse 5 que está multiplicando, você vai passar também para o outro lado dividindo. Para você isolar. Então, vai ficar M1 dividido por M2 é igual a 10, que já estava do lado direito. O 5 que passou dividindo, 10 dividido por 5, 2. Ou seja, a massa da primeira amostra tem que ser 2 vezes maior que a massa da segunda amostra, alternativa B de bacalhau. Então, perceba, quase não tinha número no exercício. Né? Tinha ali as escalas ali e tal, e no final uma massa dividida pela outra deu 2. Bonitinho, nem usou a massa M3, né? Como tinha em algumas alternativas, porque o calor desse cara aqui deu 0. Então perceba, pessoal, um exercício maravilhoso, difícil, não estou dizendo que é simples, mas que usa transformação de escalas de temperatura, né? Usou Fahrenheit para Celsius, Kelvin para Celsius, a escala aleatória, grau X para Celsius, né? Usando a razão e proporção, e a ideia de equilíbrio térmico, que macete soma dos calores vale zero. Exercício completo, cobrando praticamente tudo que a gente viu até agora. Né? Bonito, né? Gostou? Eu sei que você gostou. Tá aí. Beleza, meus abençoados? Tá bom? Por hoje é isso, tá? Se tiver, pessoal, mais exercício, que o nosso tempo já está acabando aqui, e você deve ter aula às 11, eu também tenho que dar aula às 11 agora para o segundo ano. Durante esses dias, pessoal, até quinta-feira aí, se tiver mais algum exercício de calorimetria que enroscou, me manda.
para a gente bater um papo. Se eu ver que eu recebi muitos e-mails com muitas dúvidas, eu uso um tempo da aula de quinta-feira para a gente resolver mais exercícios. Transformação de condução, convecção e radiação, dilatação, que macete, que mole, equilíbrio. A gente usa um tempo, não tem problema. Mas se não tiver dúvida, eu vou começar a parte de termodinâmica na quinta-feira, tá? Listinha CPB já está disponível desde ontem à tarde. Eu ajustei para só exercício de temperatura e de calor, tá? Nessa primeira lista. Na segunda, eu vou tentar cobrar só ótica ondulatória, tá? Termodinâmica a gente tenta fazer aqui só exercícios entre nós. Eu posso passar uma lista extra sem valer nada, sem ter obrigação nenhuma de fazer, só para quem quiser treinar algo a mais aí, porque 3 assuntos numa única lista CPB eu acho que é muita coisa, tá bom? Bonitos, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Qualquer coisa aí, dá um toque pelo e-mail, a gente bate um papo, a gente vai se ajudando sempre que for possível e necessário, tá bom? Beijinho de luz, muitas, muitas, muitas saudades de vocês, tá bom? Se cuidem, até quinta-feira. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, prof. Beijo. Valeu, criançada. Beijinho. Tchau, tchau.